Paz, Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo em um aprendizado da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 1 Reis 19, versículo 5, um texto bem conhecido de cada um de nós. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Esta passagem vai falar do profeta Elias, o profeta de Deus, que foi chamado por Deus para um grande avivamento em uma época de apostasia em Judá, em Israel, onde o rei do norte, que era Acabe, tinha se casado com Jezabel, uma princesa dos tírios e sidônios, e então eles implantaram um culto a Baal em Israel. Elias ele vai se levantar como voz de Deus, um homem corajoso, um homem cheio do Espírito Santo, para pregar contra a idolatria no reino do norte. Elias vai encontrar muitos obstáculos em sua caminhada e ele vai encontrar muitos inimigos, muitas muralhas vão se levantar contra a vida dele e o ministério dele. O interessante aqui é que nós vamos ver Elias debaixo de um pé de zimbro, pedindo em seu ânimo a morte. O que aconteceu com esse homem cheio de autoridade e fé, que pouco tempo, há um capítulo atrás, ele estava orando e Deus derramando ou mandando fogo do céu e consumindo o holocausto e enfrentando 850 falsos profetas, 400 de Baal e 450 de Azerá. Por que Elias, esse homem cheio de ousadia e de coragem, cheio da graça de Deus, da autoridade e poder divino, está debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte? Na verdade, já vi de muitos dizendo que Elias está em depressão. Há uma diferença entre depressão e angústia. Eu sempre digo, ensino na igreja, que a depressão é um acúmulo de angústia. A angústia é algo que vem e momentaneamente você se sente angustiado por um tempo, por um minuto, por um dia, por 2 dias, e depois a angústia vai embora. A depressão já é uma angústia contínua, que não passa, que não para. Então, Elias, creio eu, que ele não teve depressão. Ele apenas passou por um momento de angústia. Porque a angústia ela é momentânea. Por que Elias está debaixo de um pé de zimbro, agora pedindo a morte, em um processo de angústia? Por que ele está angustiado? Algumas coisas aconteceram na vida de Elias que nós podemos trazer para nós, como exemplo e como ensinamento. Nós vivemos no século da depressão, onde a depressão ela tem aumentado e tem sido a doença do século. Nós vemos muitos com depressão, ainda que o caso dele aqui é uma angústia profunda, mas que se ela se aprofundar mais, ela pode virar depressão. O que aconteceu com Elias? Se você olhar e observar, desde o capítulo 17 de 1 Reis, Elias ele é movido pela palavra de Deus. Deus diz a Elias: vai para o Querite. Ele foi para o Querite. 1 Reis 17, 1. A Bíblia vai dizer que quando o Querite seca, Deus vem com a palavra novamente a Elias: vai para Sarepta, na casa da viúva. E ele se move pela palavra. Quando passa ou chega o tempo dele apresentar Israel, a palavra de Deus diz: apresenta-te a Israel e a Acabe. Então ele vai se movendo, perceba que ele vai se movendo mediante a palavra de Deus. A palavra diz e ele vai. Até aí ele é um homem cheio, um homem de ousadia, um homem cheio do poder e da autoridade de Deus. Só que quando lá em cima do monte Deus manda o fogo, depois manda a chuva, Elias ele sai do Carmelo sem ouvir a voz de Deus. E essa é a primeira característica de alguém
que pode acarretar a estar em angústia. Qual é? É você sair, se mover sem ouvir a palavra de Deus, sem a direção da palavra de Deus. Quem é movido pela palavra de Deus, ele vai continuar em um aspecto de alegria, de paz, de ousadia e de poder e autoridade. Então, Elias, ele vai sair sem a direção da palavra, primeira coisa. Segunda coisa, que Elias vai estar agora debaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte. A segunda coisa que acontece é que você percebe que Acabe, ele pega os seus carros e cavalos e desce para Jezreel. Ele sai do Carmelo e vai para Jezreel em seus carros e os seus cavalos. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele segue Acabe, ou ele acompanha, corre mais do que os cavalos do rei. E para ele correr mais que os cavalos do rei, ele vai ter que se esforçar além da medida. Ele vai ter um esgotamento físico. É a segunda característica que pode te levar à angústia e depressão, atingir a sua alma. É quando você está esgotado fisicamente. Uma pessoa que não para descansar. Uma pessoa que não para, que não ele guarda o seu corpo. Ele se esforça muito. Ele vai além do que o seu corpo suporta ou aguenta. Vai acarretar em problemas emocionais. Amém? Então, aí você já vê duas características. Terceira característica que vai deixar ele debaixo de um pé de zimbro, ameaça. Jezabel vai ameaçá-lo e dizer, amanhã eu vou te matar. Então ele está debaixo de uma ameaça. Ele está em uma pressão, uma palavra que vem pressioná-lo. Então ele vai estar debaixo do pé de zimbro por causa desses três motivos. Primeiro, ele vai perder a direção da palavra. Segundo, ele vai ter um esgotamento físico. Terceiro, ele vai receber uma palavra de pressão, uma palavra de ameaça. E aquela palavra vai desmontá-lo. E ele vai estar agora debaixo do pé de zimbro, pedindo a morte. Deus, então, vai intervir, porque Deus tem uma obra, um chamado. Todos aqueles que Deus tem uma obra e um chamado, irmão, que está passando por esse processo na alma, por esse processo emocional, e sentado debaixo de um pé de zimbro, Deus, ele vai vir para dar continuidade ao ministério, porque uma pessoa angustiada, uma pessoa deprimida, um obreiro deprimido, ele quer largar, ele quer abandonar, ele quer acabar com tudo, ele quer desistir de viver, ele quer desistir do ministério. Aleluia! Quando eu olho lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1, que chegou um tempo da vida dele que ele desistiu da vida, ou seja, ele esteve em um processo em que ele se perturbou tanto que ele não tentou desistir do ministério, mas ele tentou desistir da vida. As provas foram tão grandes, o esgotamento foi tão grande, as pressões foram tão grandes, que Paulo, ele se desesperou da sua própria vida. Então Elias, ele está ali não desistindo somente do seu ministério, ele está desistindo da vida. Só que Deus é tão bom que Deus aparece ali. E Deus, na forma do anjo, ele vai tocar em Elias, desistindo de viver. Talvez você está no processo de Elias, debaixo do zimbro. Você perdeu o desejo de vida. Perdeu o desejo do ministério, perdeu o desejo de buscar a Deus, perdeu os teus propósitos, perdeu o desejo de criar metas para a sua vida, perdeu o desejo de traçar planos para a sua caminhada, perdeu o propósito de vida debaixo do zimbro. Só que Deus, ele vai atrás daquele a qual ele chama, a qual ele tem propósito, a qual ele tem chamado, e ele toca Elias, assim como tem tocado você nesta noite. E ele toca em Elias e diz, levanta,
levanta, não é para ficar prostrado. Não acabei o que eu tenho na sua vida. A obra que eu te chamei está incompleta. A obra que eu te chamei tem que continuar. Você não vai terminar da maneira que você está. Aleluia, você não vai terminar depressivo, deprimido, debaixo de um pé de zimbro. Você não vai terminar desanimado, pedindo a morte. Quem conhece a história de Elias sabe que a história dele vai terminar em um carro de fogo, em um redemoinho subindo para o céu sem ver a morte. Você não vai terminar da maneira que você pensa que vai terminar. Você olha à sua frente, só vê morte, só vê inferno, só vê tristeza, só vê angústia, só vê desespero. Aleluia! Mas Deus tem uma obra e um chamado. As coisas vão melhorar. Deus toca em você como o anjo tocou em Elias naquele dia e disse: levanta e come. Elias levantou e comeu, levantou, comeu e dormiu novamente, descansou. Deus trouxe descanso a Elias. Ele precisava se alimentar, ele precisava descansar. O seu corpo estava, aleluia, fraco, de tanto correr sem comer, sem dormir. Então Deus lhe dá alimento e lhe dá descanso. Ei, descansa em Deus. Deus vai te dar descanso nesta noite. Deus vai te dar alimento. Deus vai visitar o seu celeiro. Deus está dizendo: Elias, eu tenho provisão para você e eu tenho descanso para você. Descansa, Elias. Elias então come e dorme. Só que aqui no capítulo 19, versículo 5, a qual eu li, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor volta e toca em Elias novamente. Só que agora não é descanso, porque ele está descansado. Agora ele vai comer novamente um pão na brasa, que é o pão que Deus traz, é a palavra de Deus, aleluia, na brasa, é o pão quente, não é aquele pão, aleluia, embolorado dos gibeonitas ali de Josué 9, mas é um pão novo, um pão quente que acabou de ser fabricado no céu. O que vai te levantar é um pão quente, é uma palavra revelada, é uma palavra nova, é uma palavra avivada, é uma palavra, aleluia, que é trazida do céu neste momento. Deus vai te restaurar as suas forças nesta noite. Deus vai restaurar o seu ânimo nesta noite. Alamando comanarassurianda labaia. Você que está passando por esse vídeo nesta noite, Deus manda te dizer: eu trago para você pão quente. Aleluia, tu não vai morrer da forma que tu está. Tu não vai desistir, tu vai caminhar. Alamande comanarassurianda labaia. Levanta-te, Elias, levanta-te. Agora tu não vai deitar de novo. Tu agora não vai prostrar de novo. Levanta-te, porque muito comprido é o teu caminho. Eu falei até agora para dizer para você que Deus tem uma palavra para a tua vida. Levanta-te. Não é a morte que te espera. Não é a enfermidade que vai te destruir. Não é a ansiedade que vai te parar. Não é a depressão que vai te parar. Não é os inimigos que vão te parar. Não é o desprezo que vai te parar. Não é os espíritos malignos que vão te parar. É noite de levantar. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa se você perdeu a direção de Deus. Não importa se você está tão esgotado que não tem força para reagir, para caminhar à presença de Deus ou à casa de Deus. Não importa a Jezabel que te ameaçou, as pressões que vieram de todos os lados, mas Deus tem uma palavra para a tua vida. É noite de se levantar, é hora de se levantar, é tempo de se levantar. Aleluia, faça como o filho pródigo que tomou uma decisão na sua vida e disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. É noite de se levantar, porque muito comprido é o seu caminho. Essa enfermidade não vai te matar, essa enfermidade na alma não vai te matar, essas ameaças do inimigo não vai te matar. Deus tem um caminho longo para a tua vida.
é noite de levantar. Eu quero te dizer mais uma vez, levanta-te, tem algo novo te esperando. Levanta-te, tem um ministério novo te esperando. Levanta-te, o teu caminho é cumprido. Aleluia, tem direções para você andar. Deus vai te levar longe. Aleluia, com a força desta comida. Deus vai te levar longe. É noite de levantar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se essa palavra te edificou, compartilhe. Se essa palavra te edificou, aleluia, nos siga para mais palavra, para mais ensinamento. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.